Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, no templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar num amanhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Boa noite, seja bem-vindo em mais um culto virtual da Igreja Adventista Central de Governador Valadares. E eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e também deixar um joinha, por que não? Essa é uma forma de você retribuir um pouco do carinho com que a equipe de comunicação está preparando todo esse programa. E eu quero te convidar também a compartilhar o conteúdo que nós preparamos com seus amigos e familiares. Lembrando que você pode compartilhar tanto o link quanto acessar através do Facebook ou do Instagram, nas redes sociais. E agora nós queremos te fazer um convite para assistir um vídeo muito especial que nós preparamos, que vai te auxiliar nos seus devocionais diários. Se você tiver com fome, não vai adiantar você decorar um livro de culinária. Da mesma forma, se você precisa nutrir a sua alma, não vai adiantar apenas você decorar trechos da Bíblia. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para estudá-la e para colocar em prática os seus ensinamentos. É para isso que você precisa estudar a lição da escola sabatina, estudar a Bíblia todos os dias. Nós precisamos disso. Você já fez a sua assinatura da lição da escola sabatina? Pense nisso. E agora nós vamos continuar com a nossa série de testemunhos. E nesse terceiro testemunho nós vamos conhecer uma história muito especial de uma pessoa aqui da nossa igreja. E caso você queira participar desse momento, você pode entrar em contato com a equipe de comunicação para contar o seu testemunho para nós também. Olá, boa noite. É muito bom ter a sua participação aqui conosco. Já fazem 3 semanas, na verdade, que a gente está aqui apresentando algumas histórias, alguns relatos de pessoas próximas aqui à nossa igreja e hoje você vai conhecer mais uma dessas histórias. Estou aqui com a Joana. Joana, tudo bem com você? Boa noite, primeiramente. Boa noite pessoal que está em casa. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. A gente vai começar então dividindo esse momento em 3 partes. Eu sei que você tem uma história bonita, eu sei que você tem uma história impactante. E para quem não te conhece, a gente começa então fazendo essa introdução. Como que foi o seu encontro com Deus através da igreja? Se você tivesse que destacar alguns pontos, os pontos principais desse momento, o que você destacaria? Primeiramente, eu acho que a nossa caminhada até a igreja tem sempre uma história, né? Algo que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Eu lembro de um episódio que hoje, quando tem coisas que a gente lembra do passado. Eu assisti um vídeo, uma vez foi no YouTube, de um programa que a igreja tinha, que chamava 180 Graus. E esse programa, ele contou um testemunho de um rapaz, e esse testemunho me marcou muito, né? E nesse testemunho, ele falava principalmente do sábado. Então, isso foi uma coisa que me intrigava, né? Em relação aos mandamentos da Bíblia. E ficou aqui, no cantinho aqui. Eu era católica, né? Toda a minha família é católica. Quando eu me casei, meu marido era evangélico. Então, assim, a maior parte da minha vida foi frequentando a igreja evangélica. Então, sempre que eu buscava essas respostas, eu não conseguia nada que sanasse essa dúvida. Que te preenchesse por completo. E ficou assim. Eu fiquei com esse vazio
né? Frequentando algumas igrejas evangélicas, mas eu não me sentia à vontade de querer participar, de querer realmente viver uma vida cristã de verdade. E então, isso perdurou aí por um bom tempo. Em 2018, em maio de 2018, eu estava passando por um problema muito difícil. Então, nesse momento que eu estava passando, eu senti o toque de Deus na minha vida. E foi algo assim que me marcou muito, 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 muito. Então, a partir daí, eu me desabafei com um amigo meu que trabalhava comigo. Ele é adventista lá da igreja de São Pedro. E eu tinha muitas dúvidas, eu estava passando por um problema muito complicado na minha vida, era uma fase muito difícil. E aí ele falou assim: Joana, você quer conversar com o pastor da minha igreja? Eu falei assim: eu quero. E aí a gente marcou um dia pra gente conversar. E foi numa terça-feira. Eu fui até a casa do pastor Nelson, que todo mundo conhece. E essa conversa foi uma conversa assim muito importante para mim. E eu conversei muito com o pastor, ele me ouviu, me senti muito acolhida. E só que assim, eu nunca tinha conhecido a igreja, nunca tinha, nada. E a partir de então, isso foi na terça-feira, quando foi no domingo, eu falei assim: Guilherme, eu vou na sua igreja, eu quero ir na sua igreja. Aí ele falou assim: não, então vem. Aí eu fui no domingo, logo após a conversa com o pastor, eu fui na igreja do Guilherme. Esse então foi o seu primeiro contato com a igreja? Sim. Então, quando eu cheguei na igreja, nossa, foi maravilhoso, porque assim, eu me senti muito bem, muito, foi algo assim, sabe quando realmente você não sabe o que te faltava, mas você chega no lugar, você sabe que realmente aquilo ali te preencheu. Então, assim, eu me senti muito bem nesse dia e eu gostei muito da igreja. E nisso eu fiquei falando assim: olha, só que era muito longe da minha casa e eu não tinha carro, então para frequentar ia ficar mais complicado. Aí eu lembrei de uma amiga minha, da Jane, também é daqui, e a gente trabalhava na prefeitura, trabalhamos um bom tempo, depois eu saí, a gente meio que distanciou, mas a rede social acaba que a gente acompanha as pessoas. E ela sempre postava alguma coisa da igreja, né? Alguma coisa que ela ia, alguma coisa que ela fazia. Aí eu falei: olha, gente, a Jane é adventista. Eu vou procurar a Jane para ver se ela vai na igreja comigo, porque eu queria frequentar a igreja mais perto. Então, no sábado, eu convidei ela, falei: Jane, vão comigo, eu tô começando a frequentar a igreja, tô gostando. Ela falou: vou sim. Aí a gente foi na igreja do bairro de Lourdes. E aí, nesse dia, eu não sabia o que era escola sabatina e nada. Eu cheguei no horário da lição, aí teve um estudo bíblico. E assim, eu achei tão interessante a forma com que eram feitos os estudos. E então ali eu falei: não, é isso que eu quero fazer. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, eu voltei aí no São Pedro. E eu cheguei mais cedo e estava tendo também um estudo bíblico daquele curso Ensinos de Jesus, acho que é esse que era o curso. E só que estava assim na lição, se eu não me engano, a 11ª. E era o Vicente que era o professor. E eu assisti a lição com eles, eu gostei muito do estudo. E peguei o estudo. Ele falou assim: Joana, você pode continuar a vir? E a gente vai fazendo, depois a gente recomeça com você no início para você. Aí eu falei assim: então tá. Aí eu peguei o estudo e levei para casa. Aí cheguei em casa, eu falei assim: eu vou começar sozinha. E eu comecei sozinha, peguei uma Bíblia e comecei a estudar. E aí eu sempre conversava com o pastor, tirava algumas dúvidas. Mas aí eu fui avançando nos estudos e aí foi até engraçado, porque eu falei com o pastor, eu fui conversando com o pastor e eu falei assim: pastor, eu quero batizar. Ele falou assim: mas já? Eu falei assim: quero batizar. Aí
eu falei assim, olha, eu não sei o que eu preciso aprender mais sobre a igreja, mas eu quero aprender, eu sei que eu quero aprender e eu quero batizar. Isso já foi... Nesse momento você já estava, então, decidida. Já estava decidida. Estava decidida, sim. Ele achou muito rápido. Eu falei assim, Joana, você tem certeza? Tem. E ele tinha um batismo em setembro, que era o batismo da primavera. Foi dia 23 de setembro. Isso eu falei pra ele, eu nem sabia que ia ter esse batismo. Foi tipo uma semana antes, ou 2, não sei. E então ele falou assim, não, eu vou... Só que eu falei pra ele, só que tem um problema. Eu já estava frequentando a igreja com a Jane. E era o pastor David lá no Espaço Novo Tempo. Então a gente frequentava lá, só que eu falei assim, ó, pastor, eu queria que eu fosse batizada por você e tal. Ele falou, não, a gente vai organizar isso. E isso aconteceu que ele se mobilizou com o pastor David e meu batismo aconteceu juntamente com os outros que tinham completado os estudos. Foi no dia 23 de setembro. E foi assim, um dos momentos... Foi um recomeço, então, para você, né, Joana? Um momento de decisão que é como se aquele momento uma nova Joana surgisse. Eu soube, inclusive, que você, em pouco tempo como membro da igreja, você já tem um espírito muito missionário de querer passar isso para outras pessoas através de estudos bíblicos. Eu imagino que isso até te recorde sobre o seu próprio período de aprendizado, de descobrir cada uma dessas mensagens na Bíblia. E eu queria que você destacasse isso para a gente também, porque é uma parte bonita, na verdade, eu acho que é a parte mais bonita da nossa jornada cristã, é quando a gente passa a nossa experiência adiante para que outras pessoas também sejam alcançadas. Olha, eu acho assim que a experiência, aquilo que Deus faz com a gente é natural do cristão. A gente quer que outras pessoas, elas sintam isso, elas tenham a vida transformada. E eu acho que a vida da gente, acho que isso é natural, o desejo da gente de querer com que a pessoa conheça a palavra de Deus. Então, assim, eu sempre tenho essa vontade, eu sempre fico o tempo todo incentivando as pessoas que aproximam-se de mim, e eu tô com algumas pessoas estudando, e eu acho que isso é algo natural mesmo da gente. A gente quer que as pessoas participem com a gente dessa felicidade, que realmente um reflexo da transformação, né? Joana, é muito bom saber da sua experiência. Então, 2018 foi um ano de recomeços para você. E agora, para a gente encerrar esse momento, eu sei que a sua experiência merece um tempo muito mais extenso, mas a gente aproveita para te convidar, para fazer esse convite, para se direcionar nesse momento para quem está assistindo aqui a nossa programação. Quem sabe uma pessoa que vai se inspirar na sua história, na sua experiência. Que recado que você dá para quem está assistindo a gente sobre esse processo de recomeço ao lado de Jesus? O que eu tenho para falar, né, para você que está nos assistindo hoje, que Deus, ele é maravilhoso na nossa vida e que vale muito a pena nós buscarmos esse Deus e deixar com que Ele faça a transformação em nossa vida. Eu acho que a gente não precisa fazer nada, mas simplesmente buscar, ter fé, que Ele vai fazer cada coisa na nossa vida no seu tempo. Então, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, mas eu acredito que só a fé mesmo é que vai fazer com que isso aconteça na sua vida, porque aconteceu na minha vida, eu vivo essa transformação. E é maravilhoso você estar convivendo com a paz de Deus no seu coração. Então é isso, gente, é muito maravilhoso e eu desejo que cada um que está assistindo tenha esse encontro com Deus e que realmente possa estar aqui dando esse testemunho um dia e que nós possamos aí fazer o nosso papel como cristão. Joana, muito, muito obrigada mesmo. Por nada, gente. Foi muito bom ter a sua participação aqui com a gente, conhecer uma história tão impactante. Eu vi que você se emocionou e eu tenho certeza que muita gente que também vai acompanhar a sua história
vai poder se inspirar, se emocionar e também usar essa experiência para ter um encontro real com o nosso Deus. Muito obrigada. Esse é um momento de muita felicidade aqui para a nossa equipe, de poder apresentar essas histórias. Quem sabe outras histórias que podem ser destacadas, uma delas pode ser a sua, inclusive. Se você tem uma história e deseja compartilhar aqui com a nossa igreja, com os nossos amigos, sabemos que temos um alcance que pode ir muito além aqui dos nossos prédios. Você pode procurar, inclusive, aqui a nossa equipe de comunicação para que a sua história também seja um destaque. A gente continua, então, com a nossa programação. Boa noite para todos vocês. A palavra de Deus, ela nos fala de muitos momentos de oração, muitas circunstâncias nas quais orações foram dirigidas ao Senhor. E nesse momento, nós faremos o nosso período, o nosso momento especial de oração. Em Gênesis 48:3, o texto nos fala que Jacó, ele se dirigiu a José e disse ao filho que o Deus Todo-Poderoso havia aparecido a ele em luz e o abençoara. Hoje, o Senhor também vem a nós através da luz da sua palavra e Ele nos abençoa. E é crendo nisso que nós vamos dirigir a Deus neste momento em oração. Vamos orar? Querido Deus, nós te somos agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós te agradecemos, bom Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem nos protegido, tem provido as nossas necessidades e por isso nós temos o nosso coração grato. Nesse instante, nós clamamos a Tua bênção sobre cada pessoa, sobre cada lar, que volta a sua atenção neste momento de adoração a Ti. Que o Teu Santo Espírito abençoe a cada uma, que os Teus anjos protejam a todos. Nós te oramos confiados no nome de Jesus. Amém. Nós, agora, em continuidade à programação, ouviremos um louvor especial. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olá, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos mais uma vez transmitindo o nosso culto e que bom que você está nos acompanhando, que você está assistindo. Quero mandar aí uma boa noite para todo mundo que está aparecendo aí no chat. Se você ainda não apareceu, aproveite e deixa agora aí o seu boa noite, o seu recadinho, para que a gente saiba quem está nos acompanhando. É muito bom ter você conosco. Espero que aí onde você esteja, na sua casa, ou qualquer outro lugar, não sei, aí onde você esteja, a paz e a bênção do Senhor estejam contigo. Nós continuamos nossas transmissões, continuamos nossos cultos e, como eu sempre falo, para que você nunca perca as nossas programações, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, assim você vai estar sempre atento a tudo que a nossa igreja está produzindo. É claro, né? O nosso costume são as programações de domingo à noite e quarta-feira à noite, mas às vezes tem algo especial. Então, para que você não venha perder, é só ativar o sininho aí, que você sempre vai receber uma notificação em seu celular quando alguma programação nossa estiver ao ar. Também, não esqueça de compartilhar isso aqui com algum amigo seu. Pode ser importante para ele, pode ser uma forma de comunicar a mensagem do Senhor Jesus. Então, ao compartilhar, você está colaborando também com a pregação do Evangelho. Muito bem, eu quero te convidar hoje a abrir a Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos meditar numa história aqui de Marcos, onde existe um detalhe escondido, e nesse detalhe escondido da história se revela uma mensagem poderosa do amor e da graça do Senhor Jesus. Marcos é um evangelho mais curto, mais rápido. Ele não se detém em muitos discursos de Jesus. Ele tem as cenas assim até um pouco reduzidas, mas ele foca muito na atuação e nos milagres de Cristo. E a gente vai dar uma olhadinha aqui em um deles. Marcos, para começar, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 35. Nós vamos ler alguns versos hoje, mas o primeiro é esse aqui, Marcos 4, verso 35. Diz a Bíblia: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Como eu falei, Marcos aqui, ele é um pouco rápido, mas se nós olharmos alguns detalhes dos versos anteriores, até mesmo dos capítulos anteriores, podemos entender que Jesus passara o dia ensinando, que Jesus passara o dia pregando, falando à multidão. É relatado aqui que foi o momento em que ele escolheu os seus discípulos, e agora já era o fim do dia. E quando o dia está terminando, e Jesus já havia despedido as multidões, e cada um estava indo para as suas casas, agora Jesus olha para os seus discípulos, olha para o grupo que estava com ele, né, os 12 discípulos, e diz a eles: vamos entrar no barco e vamos passar para a outra margem do Mar da Galileia. Era um lago, na verdade, muito grande, e tinha esse nome de mar. A travessia dava mais ou menos uns 8 quilômetros. Para nós pode não parecer muito, andamos isso aqui até dentro da própria cidade, mas considerando que não havia motor na época e que o barco ou seria a vela ou seria a remo, e naquele caso provavelmente a remo, e que dificultaria um pouco para conseguir atravessar, seria uma viagem, vamos assim dizer, um pouquinho demorada. Mas Jesus pede aos seus discípulos: vamos agora atravessar, vamos para o outro lado do mar. E eu não sei você, mas eu, quando chega assim o fim de um dia de trabalho, um dia cansativo, a única coisa que eu quero é chegar em casa e poder tomar meu banho, comer alguma coisa e já estar se recolhendo, poder ir dormir, descansar.
Eu imagino que todos são assim, não é verdade? Quem é que, depois de um dia de trabalho, está disposto a pegar uma segunda jornada e fazer outra coisa? Jesus estava cansado. Ele era humano. Ele tinha cansaço, ele tinha fome, ele tinha sede. Jesus estava cansado após um dia de trabalho. E tanto é verdade que a narração aqui do capítulo 4 e capítulo 5 de Marcos, ela vai nos dizer que Jesus, quando ele entra naquele barco, ele adormece. Eu não sei se você já andou em algum barco assim, muito simples, muito rústico, como deveria ser aquele, um barco de pesca. Não é muito confortável, ainda mais com o balanço das ondas. O que eu mais vejo são pessoas passando mal dentro de um local assim, quem não está acostumado com isso. Jesus, ele entra naquele barco e adormece profundamente. E seu sono é tão profundo, ele estava tão cansado, que ao vir a tempestade e começar a atingir o barco, Jesus não acorda. Prova de que, de fato, seu sono era pesado devido ao seu cansaço. Mas, independente do cansaço, a Bíblia diz que ele entrou no barco e atravessou a margem, porque ele queria atravessou o lago, porque ele queria chegar ao outro lado, ele precisava ir até a outra margem do Mar da Galileia. Por quê? A cena vai ser descrita como o momento em que a tempestade é uma tempestade de ventos. Temos a ideia de uma tempestade de raios, trovões, muita chuva. Na verdade, era um vendaval. A narração da Bíblia, a construção diz que era um vendaval que atingiu aquele barco. Os discípulos acharam que ia morrer, despertam Jesus acalma a tempestade. É uma cena de ação dentro do Evangelho. E então, após aquele momento, e não é sobre isso que eu quero pregar aqui, só estou citando que foi nessa hora que isso aconteceu, após essa cena de acalmar a tempestade, então é narrado que eles chegaram à outra margem do lago. E ao chegar ali na outra margem, logo no que estavam descendo, acontece uma outra cena. Uma cena que é descrita que ao descer, isso está aqui no capítulo 5, nos primeiros versos, um endemoniado, a qual a Bíblia não diz o seu nome, apenas diz que era um endemoniado ali da terra dos Gerazenos. Esse endemoniado, ele vem em direção até Jesus, ele vem em direção aos discípulos. Eu não sei você, e não é meu propósito aqui falar sobre isso ou ficar exaltando isso, mas esse é o tipo de cena que eu imagino que causaria medo em muita gente. Mesmo aqueles que têm mais fé e têm a sua fé firme no Senhor e não têm medo, mas é uma cena que causa, talvez para alguns não medo, mas não é uma cena bonita de se ver, não é algo interessante, pelo contrário, é terrível. Quem já viu, e eu espero que não, mas se alguém aqui já viu, sabe do que eu estou falando. Ao mesmo tempo, entendamos que isso não é algo que acontece o tempo todo, não acontece sempre. Existe muita história sendo contada em cima disso. Entenda que para que alguém seja dominado assim pelas trevas, deve haver uma completa entrega ao mal. A pessoa deve estar afundada mesmo no mal. É o último estágio, vamos assim dizer, da degradação do pecado, da escravidão que o pecado pode causar numa pessoa. Acontece pouco, mas acontece às vezes. Aquele homem estava sendo tomado pelo mal, por Satanás. E a Bíblia descreve um pouquinho do que é dito. E eu gostaria que você acompanhasse. Vamos ler aqui os capítulos 5 de Marcos, os primeiros versos, os versos 1 a 3. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Embora a gente vai focar, obviamente, na libertação, e o ponto alto aqui do capítulo seja a libertação, antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria que você refletisse um pouquinho comigo sobre a situação deste homem. Você consegue imaginar o que ele estava passando? Normalmente, uma pessoa que sofre de possessão demoníaca, ela não fica 100% do tempo sob controle dos espíritos das trevas, de Satanás e seus demônios. Normalmente, são momentos onde ela volta à sua consciência e depois volta a ser dominada. Fica intercalando. Aquele homem com certeza sofria muito.
Ele estava banido de todo e qualquer tipo de convívio social. Sua família o abandonou, seus amigos o abandonaram, ninguém ficava perto dele porque tinham medo. A história diz que já haviam prendido ele várias vezes com correntes e ele quebrava todas elas, ninguém conseguia segurá-lo. Ao quebrar essas correntes, ao escapar, com certeza já havia se ferido várias vezes. O texto diz que ele vivia no meio dos sepulcros, no meio do cemitério. Você consegue imaginar um ambiente assim para se morar, para se viver? Um ambiente cercado de peso, um ambiente onde a morte é lembrada o tempo todo? Aquele homem, ele estava escravizado pelo mal e isso lhe trazia um sofrimento gigantesco. Sua sanidade mental já não existia mais. Sua capacidade emocional estava totalmente destruída. Sua mente estava totalmente em frangalhos. Aquele homem fora totalmente dominado pelas trevas e o domínio foi tão pesado que quando Jesus está diante dele, Jesus lhe pergunta o seu nome, os demônios respondem que o nome era Legião. Legião era um conjunto de soldados romanos. Esse termo era usado para o exército romano como um conjunto de soldados, uma companhia de soldados que passava de 1000 soldados. Ou seja, eram muitos os demônios que estavam atormentando aquele pobre homem. Nós não sabemos o que ele fez para que isso acontecesse. A Bíblia não narra a história dele antes disso. A Bíblia apenas está dizendo que aquele homem que há muito sofria, agora ele estava diante de Jesus. Ele viu Jesus e não sei se por algum impulso, algum restante, algum mínimo de consciência que havia, aquele homem vai até Jesus. E é descrito que quando Jesus se põe diante dele, os demônios têm medo. Olha que interessante, era uma legião de demônios. Sabe-se Deus quantos realmente que estavam no controle daquele homem, mas nem todo o exército do inferno poderia fazer frente a Cristo. Quando Jesus se põe diante daquele homem, os demônios tremem. Você consegue ver a maravilhosa notícia que está sendo narrada aqui, que todo o inferno treme diante do nome de Jesus Cristo. Ou seja, nós não precisamos temer. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que lutam contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Satanás e seu exército nunca poderão combater, poderão se igualar a Cristo. Então, nessa luta, nesse conflito, se nós escolhermos o lado de Cristo, seremos vencedores também. Aquele homem estava ali diante de Jesus e Jesus retira os demônios daquele homem, e a cena onde eles são mandados para uns porcos que estavam ali, de uma criação, e os porcos então se saltam no penhasco e vêm todos a morrer, e os criadores ficam chateados, ficam com raiva de Jesus por causa disso, dando mais valor à sua criação do que à vida daquele pobre homem. Mas então a Bíblia vai narrar o final dessa história. E acompanhe comigo aqui como que essa história vai terminar. Está no capítulo 5, nos versos 15 em diante. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles chegam ali e então observam que agora aquele homem estava de volta ao seu perfeito juízo. Jesus não apenas havia removido os demônios daquele homem, como agora restaurou a sanidade mental, emocional, a dignidade daquele pobre homem. Ele agora estava de novo livre, completamente livre. Não era apenas um estado, um momento em que ele voltou à consciência, ele estava completamente livre. Que quando as pessoas viram, elas temeram, porque estavam acostumadas a ver apenas o resto, aquilo que havia sobrado no ser humano. Mas agora elas viam de volta um ser humano completo, restaurado a sua vida, a sua dignidade,
totalmente transformado pelo poder de Deus. E elas ficaram com medo daquilo e pediram que Jesus se retirasse. Entenda que aquela terra não era uma terra de judeus, não era uma terra de pessoas que conheciam de Deus ou que ouviram falar do Messias. Observe que, ao mencionar aqui a criação de porcos, isso é uma prova de que ali não eram judeus, porque um judeu jamais criaria porcos. O judeu, ele tinha o porco como talvez o mais imundo de todos os animais. Por isso, ele não criaria. Era terrível, era uma abominação para o judeu isso. Aquela terra não era de judeus, eles não sabiam quem era Jesus. E tanto é que quando aquele homem pede a Jesus que lhe deixe ser um seguidor, que permita que ele siga a Cristo, Jesus fala, não, eu quero que você fique aqui nessa terra, que você permaneça aqui nessa cidade, porque as pessoas vão ver, as pessoas te conheciam, as pessoas sabiam da sua vida, elas sabiam quem você era, mas agora elas vão poder ver o que Deus fez por você, o que Deus fez em você. Vão ver a diferença. E você será uma testemunha minha, será um missionário. Você será a maior demonstração do poder de Deus, e através de você as pessoas vão crer em Deus. Então fique aqui nessa cidade, porque agora você é um testemunho vivo da graça libertadora que vem de Deus. E Jesus, então, está voltando. E aqui vem, para mim, a maravilha desse texto, dessa sessão. O verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Você percebeu o que aconteceu aqui? Esse é o detalhe que passa batido nesse texto. A Bíblia fala que assim que ele liberta aquele homem, Jesus entra no barco e volta para o outro lado, o mesmo lugar onde ele estava antes. Por quê que Jesus voltou para o mesmo lugar onde ele estava? Você consegue perceber que Jesus foi até aquele lugar, que Jesus atravessou aquele mar cansado depois de um dia de trabalho? Ele foi até ali apenas com o propósito de libertar aquele homem? É isso mesmo. Não tinha nenhuma outra razão, não tinha mais nada para Jesus fazer lá. Ele foi ali porque, de alguma forma, à distância, Jesus conseguiu ouvir o clamor silencioso de uma vida dominada pelo mal. O clamor pela libertação, pela salvação, pela restauração. O clamor de uma mente que já nem conseguia pensar direito. O clamor de um coração totalmente quebrado, machucado pelo mal. Mas Jesus é tão sensível à dor, é tão sensível ao ser humano, que mesmo à distância, Jesus conseguiu ouvir o pedido silencioso de salvação que aquela vida fazia. Jesus ouviu o clamor e ele foi ao resgate. Não importa se ele estava cansado, não importa se o dia foi pesado, foi difícil, foi puxado, não importa se ele teria que dormir de forma desconfortável dentro de um barquinho ruim e simples. Jesus foi até lá só para salvá-lo. E quando ele volta, ele não vai descansar, ele não vai para algum lugar para repousar após uma noite mal dormida. A Bíblia diz que a multidão já está esperando ele e ele continua a ensinar. Mas o cansaço, a fadiga, o sono, isso não fazia diferença para Jesus. A recompensa dele era ter salvo a vida de mais uma pessoa que estava nas garras do mal e que foi poderosamente retirada das garras do mal pela forte mão de Jesus. Queridos, o detalhe dessa história é justamente esse. Jesus vai grande distância ao resgate de qualquer filho seu. Nada, distância, barreiras, pecados, nada será um limite para que Jesus chegue até você. E agora eu gostaria de finalizar essa reflexão tomando aqui dois rumos, falando para dois públicos diferentes. O primeiro público pode ser justamente o de alguém que está escravizado pelo mal. E talvez não seja uma coisa assim ainda tão grave ou tão
ao fundo do poço como era a vida daquele homem. Mas talvez algo esteja te afastando de Jesus. Um pecado, um relacionamento que não deveria estar acontecendo, um vício, uma desonestidade, eu não sei. Pode ser que exista algum pecado na sua vida e pode ser que você queira realmente se livrar dele e não esteja conseguindo. Entenda, em Cristo há poder. Acontece que às vezes, quando nós caímos, nós temos vergonha. É isso. A vergonha, a culpa, ela nos impede de ir em direção de Deus. Achamos que Deus não vai nos aceitar, que Deus não vai nos ouvir, que Deus não vai nos querer de volta. Quando isso acontece, inclusive, nós temos a tendência de nos afastarmos de nossos amigos e irmãos da igreja, de não frequentarmos mais os cultos. Será que eu falo com alguém agora que por causa de algum pecado deixou de vir à igreja? E eu sei que às vezes na igreja pode acontecer das pessoas que estão aqui dentro, ao verem alguém que caiu, olham para essas pessoas e ao invés de estender a mão para levantar, olham com olhares de julgamento, de acusação, de condenação. Isso não deveria acontecer. Mas entenda, a igreja é formada por seres humanos. E eu sou um deles também, e eu sou um pecador como todos os outros. E por sermos pecadores, às vezes nós temos essa tendência de, ao invés de olhar com bondade, com misericórdia, olhamos com acusação. Se a igreja te machucou também, se ao invés de te ajudar e te salvar, a igreja acabou te machucando, perdoe, nos perdoe. Perdoe a igreja porque não é que a igreja não te ame, é que todos nós somos falhos também, e aqui é justamente um local para sermos resgatados. Mas talvez eu fale realmente para alguém que está machucado, que está ferido. Em Cristo existe salvação. E entenda, não importa o tamanho do seu pecado, Cristo vai até onde você está e está aí contigo agora para te resgatar e para te salvar. Cristo está aí para te trazer de volta para casa. Cristo está aí para restaurar a sua dignidade, restaurar a sua honra, restaurar a sua vida, da mesma forma como Ele restaurou daquele homem. E se você permitir que Cristo faça isso contigo, você será um poderoso testemunho do poder de Deus, da redenção. A alegria de Deus é salvar um pecador. Então deixa Ele te salvar também. Deixa Ele provar isso para você. Não importa a distância, não importa o tamanho da sua culpa ou do seu pecado, Cristo pode te resgatar e Ele vai te resgatar. Apenas permita isso. Volte para Jesus, abra os braços para Ele, aceite o convite da graça e da redenção. E o segundo grupo, para quem eu gostaria de falar, é o grupo que já experimentou isso. E é o grupo que já foi tocado pelo poder de Deus. E é o grupo que está na igreja. E é o grupo que frequenta há muito tempo, que está firme com Deus, que está ligado a Deus. Eu tenho uma mensagem para você também. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu vou te falar agora. Volte aqui comigo agora na história deste homem, no verso 19, e veja o que Jesus fala a ele quando Jesus não lhe permite segui-lo. Olha o que Jesus lhe disse, a explicação do porquê aquele homem não poderia seguir Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Você percebe? Jesus disse: olha, você não vai vir comigo, você não vai entrar nesse barco para ir aonde eu vou ou pisar onde eu estou pisando, você não vai me seguir fisicamente, mas você vai continuar no caminho do Senhor. Você vai continuar no caminho de Deus, porque agora eu tenho uma missão para você. Você vai lá para a tua casa, para a tua família que uma vez te julgou, para a tua família que te expulsou, para a tua família que tinha medo de você, para a tua família que não te levava mais a sério. Você vai lá para a tua casa e eles vão ver o que Deus fez por você. E elas vão querer saber quem é esse Deus, que poder é esse que restaura e transforma vidas. Meu amigo, todos nós que já experimentamos a salvação temos esse mesmo convite, ou até melhor dizendo, temos essa mesma ordem de Jesus. É isso mesmo, é uma ordem.
Se Deus nos salvou, é nossa obrigação, em retribuição ao que Ele nos fez, e para que outras pessoas aproveitem também, experimentem essa mesma graça, essa mesma transformação, é nossa obrigação falar de Deus. E você pode me perguntar, mas o que eu vou falar? Eu não tenho habilidade para pregar, para contar as histórias da Bíblia. Antes de contar a história da Bíblia, conte a sua história. É isso mesmo. Conte o que Deus fez por você. Conte o que Ele fez em você. E então, depois que as pessoas souberem daquilo que aconteceu na sua vida, na sua história, aí vai ser o momento de abrir a Bíblia e mostrar, então, qual Deus que fez isso. Mas, para esse momento, para essa parte, se você não tiver habilidade, nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar nessa parte. Mas até que esse momento chegue, até que apareça a oportunidade de estudar a Bíblia, é necessário que você primeiro mostre o que você experimentou, o que você viveu, porque mostrando a sua experiência, aí as pessoas vão querer saber qual é o Deus que está por trás dessa história. O problema é que nós temos ficado muito quietos sobre isso. Não temos falado de Deus, não temos falado do que Deus fez em nossa vida. Nós falamos de doutrinas, falamos de ensinos, de ordens. E não quer dizer que a mensagem bíblica não seja importante, não entenda isso errado. Não quer dizer que a doutrina não tenha o seu lugar, porque é na doutrina que nós conhecemos a vontade de Deus para nós. Mas antes da doutrina, antes de apenas mostrar o que Deus espera, é necessário mostrar o que Deus quer fazer. Antes de falar às pessoas o que elas devem fazer, elas precisam conhecer o que Deus já fez. Você percebe? E quando elas conseguem enxergar que na sua história Deus faz sentido, como fez na vida daquele homem, então elas vão querer saber que Deus é esse, porque irão querer seguir a esse mesmo Deus, a esse mesmo Senhor. E se você não consegue encontrar esse ponto de transformação na sua história, o problema talvez seja porque você não está tendo uma experiência plena e completa com o Senhor. Porque sua experiência está um pouco vazia. Se relacione com Deus. Converse com Ele todos os dias, estude a Bíblia todos os dias e você vai enxergar essa transformação, e você vai enxergar a mudança, você vai enxergar a mão de Deus na sua história. Viva com Deus todos os dias e Deus vai fazer tanto sentido na sua vida que as pessoas ao seu redor vão perceber isso também. Somos chamados a viver com Deus e a contar desse Deus para todos. Mas não contar apenas o que Ele espera de nós, mas contar aquilo que Ele fez em nós. Você aceita ser essa testemunha de Jesus? Você aceita viver assim com Ele? Esse mesmo Deus que transformou a vida daquele homem, que transformou a vida de tanta gente, que transformou a sua vida, Ele quer também te usar para transformar a vida de outras pessoas. Apenas se coloque nas mãos de Deus para isso. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, sabes quando me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e Tu já conheces toda. Com Teu poder me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões Tua mão, sobre mim pões Tua mão. Sonda-me, ó Deus,
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Pra onde me ausentarei do teu Espírito? Pra onde fugirei eu da tua face? Se subo aos céus, se subo aos céus, ou vou mais profundo, tu também estás lá, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da alvorada, pra habitar além do mar, ali tua mão vai me guiar. Teus olhos me encontraram no ventre ainda informe, meus dias no teu livro ali já foram escritos. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Deixa Deus sondar o mais profundo do seu coração e Ele vai te mostrar quem Ele é de verdade e aquilo que Ele fez na sua vida e aquilo que Ele ainda fará em sua vida. E assim você poderá contar dele para todo mundo. Aí as pessoas vão enxergar o sentido de uma vida com Deus, porque elas não vão apenas ler em um livro, mas elas verão isso na sua história, na sua vida. Jesus quer te resgatar. E Jesus quer te usar para resgatar outras pessoas. Permita que Ele assim o faça. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida mais uma vez nas mãos do Senhor? Querido Pai, mais uma vez, queremos dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor é o nosso Deus. Se nosso relacionamento contigo tem sido um relacionamento vazio, se estamos distantes do Senhor, se nossos pecados têm nos separado do Senhor, nós te pedimos que o Senhor agora nos transforme, que o Senhor nos resgate, que o Senhor comece a fazer significado em nossa vida, nos dando vontade de estar contigo, de passar tempo contigo, de viver contigo. Que nossa vida seja uma vida plena com o Senhor, Pai. E assim, que possamos fazer a diferença também na vida de outras pessoas, que sejamos usados por Ti para transformar a vida de todos ao nosso alcance. Nos salve e nos use para o Teu serviço. Nós humildemente te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que a sua semana seja uma semana abençoada por Ti e que nessa semana você possa perceber a diferença de uma vida vivida com o Senhor. Um grande abraço para você e nos encontramos quarta-feira em nossa live de oração. Até mais. E que mensagem linda de libertação nós tivemos nessa noite. Nós chegamos ao final de mais uma transmissão do nosso culto virtual. E vale lembrar que nós estamos presentes também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E é muito importante, de novo, você se inscrever no nosso canal. E caso você já seja inscrito,
Ative o sininho que você vai ser notificado quando nós começarmos uma nova programação. Você pode acompanhar também as programações anteriores. E nós te esperamos na nossa live de oração aqui no YouTube na próxima quarta-feira. Boa semana!